Olá, você que se liga na Folha de Canela. Estamos recebendo hoje nossos estúdios o ex-prefeito de Canela, Constantino Orsolim, agora pré-candidato a deputado estadual pelo seu partido, o MDB, nas eleições deste ano. Primeiramente, muito bom dia, Constantino. Bom dia, é uma satisfação. Eu tenho uma longa amizade com meu grande amigo Chico Rocha, né? Que de muitos anos a gente vem mantendo essa relação muito cordial, muito bonita, né? E eu queria, antes de a gente entrar no tema específico, alertar a população, porque esse veículo aqui tem muita projeção. Então, quando você vai dar uma entrevista, sempre tem umas pessoas mal intencionadas e que agridem a gente. Então, eu gostaria de informar a população de Canela que eu tive mais de 30 processos e eu fui absolvido já em 29. Só me faltam dois, eu nunca fui condenado. Também as minhas contas, por exemplo, de 12 anos, 10 já foram totalmente aprovadas. E também que gostaria de informar que a gente está muito atento para aqueles que estão querendo me agredir. A minha integridade, eu exijo primeiro um respeito pela minha idade, e segundo, acho que por tudo que eu fiz por Canela, né, que já muita gente já foi condenada a pagar cestas básicas, né, por exatamente agredir a minha integridade. Eu acho que quando você não concorda com uma ideia, você não precisa ser agressivo e começar a tirar coisa para lá e para cá. Apenas queria fazer essa ressalva. Se você me perguntar por que eu quero ser, eu hoje sou pré-candidato a deputado estadual, tem alguns motivos muito fortes. Uma, em sinal de agradecimento ao meu próprio partido. Nos meus 12 anos de governo municipal, eu sempre tive muita contribuição do MDB do Estado, mas principalmente do MDB de Brasília. O MDB de Brasília tinha uma época que tinha dois senadores, Fogaça e Simão. Tinha lá Rigoto, Sartori, Perondi, depois Eliseu Padilha, mais tarde o Alceu Moreira. Por isso que o Alceu Moreira é meu pré-candidato a deputado federal. Então, esse é um dos motivos, em sinal de agradecimento. Porque há um ano e meio atrás, o partido no Estado me cobrou. Disse, pô, você só pede, pede, pede. Você nunca contribuiu com o partido no sentido de eleger os deputados, etc, etc. Se então, dessa vez, eu vou. Mas eu gostaria que o partido fosse muito justo com aquele dinheiro partidário lá, o O recurso, tal do fundo o partidário. fundo partidário, porque normalmente primeiro o deputado federal, depois estadual e depois não sei quem, e normalmente os candidatos mais pobres, que é o meu caso, esse aí não tem nenhuma, recebe, mas recebe uma quantia muito insignificante. Vocês vão fazer isso aí, não sei, né? Mas, enfim, e além do mais, eu tenho 73 anos, sou aposentado e eu quero ainda continuar dando algo para o meu município, no caso agora para a minha região, que é muito importante, né? Então, eu sempre digo assim: nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para recomeçar, independente do que a gente esteja fazendo no momento, nunca é tarde para recomeçar. E sempre aprendi uma coisa, principalmente com o meu bom povo lá da Santa Marta e do Canelinha, é que o sonho nunca pode ser sonhado só. E a gente tem que ter sonhos. E eu continuo sonhando que ainda é possível, ainda tenho saúde e condições de poder oferecer para a minha comunidade, para a comunidade aqui da região da Serra, ainda um bom trabalho para poder trazer mais recursos. Porque o meu pré-candidato, Alceu Moreira, me disse um dia uma frase muito sábia. Ele disse: região que não tem representação, não tem representatividade de um deputado, diz, sobra para essa região as migalhas. E E isso é é uma coisa verdade. que a gente nota que a região das Hortênsias há muito tempo não tem uma representatividade na Assembleia Legislativa, né? Muito carente de lideranças fortes. Acho que o Então, último deputado foi o Horst Volk, né? foi, Foi lá na década de 80, é isso, né? sim. E veja, nós tivemos épocas assim que nós tínhamos gente nos postos chaves do governo do Estado. Hoje em dia nós temos algumas pessoas trabalhando, mas em postos insignificantes.
Então, a região precisa ter uma representação forte. E E eu no acho que que eu posso. traduz isso, Constantino? A gente falando hoje pro nosso eleitor de Canela e região, né, que aí vê o conteúdo da Folha, por que que é importante que a região tenha esse deputado estadual, que haja um esforço, porque a gente sabe que nesse período existe muito candidato de fora que vem aqui buscar esses votos, né? Tem bastante. Por que que é importante que o canelense, que o gramadense, que o serrano de São Chico, que o morador de Três Coroas, de Nova Petrópolis, saiba que é importante ter um candidato da região na Assembleia, um deputado da região na Assembleia Legislativa? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu fui nesse final de semana numa determinada região do estado. Tenho muitos parentes lá, fui fazer uma visita aos parentes e olhei a região. A região deve ter de 5 a 10 pré-candidatos a deputado estadual, inclusive vários do MDB. Agora, aquela região, nos últimos anos, tem muita representação no Estado e no governo federal. Vai ver o que foi feito através do governo do Estado e do governo federal nessa região. Por quê? Porque tem força política. Então, a região da Serra tem que botar na cabeça que para a gente ficar mais forte ainda, é preciso ter representatividade. A dificuldade é, às vezes, a gente mostrar para as pessoas que isto é importante. Eles acham que simplesmente você vai lá e consegue. Não, não, não. O que o pré-candidato, o seu Moreira, para deputado federal, ele me disse, está correto. A região que não tem representatividade sobra para ela as migalhas. Que investimento nós temos do governo do Estado e no governo federal nos últimos anos aqui na região das Hortênsias? Vamos pegar a região das Hortênsias. Num Uma nível. obrinha aqui, uma obrinha lá. Agora, cadê a 476, que é extremamente significante? Cadê a ligação da 110? Cadê a própria duplicação Canelinha Saiqui? Cadê a duplicação aqui, Gramado, Nova Petrópolis, que hoje em dia está quase insuportável de andar ali, porque uma estrada estreita precisa. Cadê? Porque não se tem a representatividade. Então isso é muito importante. Por isso que o turismo vai ser a minha primeira bandeira, evidentemente, porque praticamente 80% dessa região vive do turismo. Agora, não apenas, sabe, meu amigo Francisco, a região da Serra, a região das Hortênsias, ela foi um baluarte do turismo quando criou um novo tipo de turismo. O Natal, a Páscoa, a temporada de inverno, foi uma revolução. Os outros municípios, quando descobriram que turismo produz emprego rápido, dá renda rápida, vieram aqui e nos copiaram e colocaram lá nos seus municípios. E em muitos municípios fazem coisas mais bonitas do que a gente. Então, a nossa região precisa ser rediscutida. Eu digo, há É que, 5 anos para é cá, que nessa questão do turismo, não sei se tu concorda comigo, tu pega lá um município serrano aqui da nossa região, mas que faz um evento ao ano. Esse cara faz só o Natal. é, Ele não faz Páscoa, temporada de inverno, festival de gastronomia, festival não sei, ele faz o Natal. Então o município se concentra em fazer aquele bom evento e nós temos sim. 12 eventos durante o ano para ser feitos, né? É. Agora, você olha como é interessante agora. Quando é que nós tivemos um secretário identificado com a área de turismo? Não, Secretário estadual. eu não me recordo quem foi o último, talvez na época da antiga CR Tour, que não era uma É, secretaria, quando o ex-prefeito José Avelino Pinto esteve no cargo, foi o né? último. Agora eu te pergunto assim, como é que você vai colocar na área do turismo alguém que não entende de turismo? Mas há uma coisa muito mais grave. A Secretaria de Turismo do Estado hoje, ela mal e mal tem orçamento para pagar a folha dos funcionários. Nós precisamos de uma secretaria realmente com um orçamento robusto para poder divulgar o Estado. Por que a cultura nordestina invadiu o país? Porque os estados nordestinos divulgam o seu produto. Eles investem, eles gastam. E o Estado do Rio Grande do Sul tem medo de gastar. Mas se você não gastar, se você não mostrar o seu produto, você não vai ter receptividade do outro lado. Segunda coisa, além disso ali, além de ter um secretário próprio da área do turismo e um orçamento robusto,
mas também tem linhas de financiamento para o pequeno e médio empresário da área do turismo, ele poder buscar um recurso. Não estou dizendo que tenha que dar de graça, mas cobra um juro baixíssimo. Porque se você estender a mão, automaticamente aquela empresa vai evoluir, vai melhorar, vai dar mais renda, automaticamente volta mais impostos para o Estado. Então, como é que você vai fazer turismo num estado que tem uma cultura fabulosa? Olha a poesia gaudéria, nossa. É uma poesia única, totalmente diferente, não tem divulgação. Nós somos a terra de Érico Veríssimo, nós também temos Mário Quintana, nós também temos grandes escritores, grandes filósofos, grandes sociólogos, mas isso não é divulgado. Se você não vende o seu produto, o que não é visto não é lembrado. Esse dia até me lembrei que, quando era guri, lá de 10, 12 anos, quando eu comecei a escutar rádio, tinha uma frase que dizia assim: a propaganda é a alma do negócio, compre somente de quem anuncia. Eu levei tempo para entender isso aí, sabe? Hoje em dia, compreendo profundamente. Se você não divulgar o seu produto, se você não mostrar o seu produto, você quer que alguém compre? Então, a região aqui ela precisa fazer uma nova revolução, ser novamente modelo a partir de uma reestruturação de sua própria área. Quando eu dizia assim, que quando os caras descobriram que botar um coelhinho e uma luzinha no Natal traz gente, as pessoas riam de mim, mas é verdade. Quer dizer, os caras de fora, eu conheço o município do Pará, lá em cima no norte. Eles mandaram todos os técnicos deles ficar aqui na região das Hortênsias um mês, estudando qual era o segredo de vir tanto turista para a região. Ele fez igual lá, fez até melhor. Tinha uma avenida lá de 7 quilômetros, tudo arborizado por lá, sempre quente, né? Larga, enfeitou aquilo de luz e no final assim um pavilhão do Papai Noel, etc, 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 etc. Lá no meio da selva amazônica. Agora você vai em Santa Catarina, por exemplo, veja quanta gente nos copiou, está fazendo até melhor do que a gente. Então a gente precisa rediscutir o turismo da região serrana aqui, que ele é fundamental. Ele foi uma luz para o turismo no estado e para o país também. Não esquecer que essa região dizem que é a segunda mais visitada do país. É. Então, isso aí já nos dá uma garantia. Só que lá pelas tantas, os outros também evoluem. Daí aquele que viria para cá vai para o outro lado. Então, o turismo então vai ser uma das essências, ou evidentemente educação, né? Eu sou apaixonado pela educação de tempo integral, eu acho que a escola que ela revoluciona a sociedade, é uma escola que ela dá chance para que a criança mais humilde, mais simples, se iguale no conhecimento com a criança mais abonada. Eu sempre digo assim, eu queria que todo mundo tivesse dinheiro, mas não é essa a verdade. Então, ali que está o, o exercício do poder público de entrar e ver que ele tem a responsabilidade de estender a mão para essa criança. Porque a escola de tempo integral, ela, primeiro, é extremamente econômica para a família. Porque se você tem 2 filhos que ficam o dia todo, 5 dias por semana na escola, você é 5 dias que você não gasta com comida, nem com água e nem com luz. Isso é economia. A família tem economia. Segunda coisa, a mãe pode ir trabalhar, não precisa ficar em casa cuidando dos filhos. Então, é mais a geração de uma renda significativa para ali. Tem a questão social. As crianças de 8 anos estão com crianças de 8 anos, de 10 anos, eles têm as mesmas motivações, eles criam um grupo de amizade muito profundo dentro da escola, porque eles ficam quase mais na escola do que em casa. Terceiro, a questão cultural, a questão esportiva, que forma o caráter das pessoas, que forma a determinação das pessoas, que faz com que as pessoas deixem de ser objeto para serem sujeitos delas mesmas. Porque o esporte é a própria vida. Um dia você ganha, outro dia você perde. A sabedoria está em você poder continuar a caminhada, mesmo perdendo ou ganhando, mas sempre continuar.
E a cultura é fantástica, o teatro, a dança, a música. Olha, eu tinha a banda do Canelinha, quando eu comandava a banda do Canelinha, tinha uma música que os bombardinos, eram dois bombardinos, eles entravam só no final da música, só com só com um tonzinho, pam, só isso. Eles tinham que marchar o tempo todo junto com os outros, acompanhar toda a música todo o tempo, para chegar na hora, só eles entravam. E se eles não entrassem, a banda parava. Veja a importância, então. Forma equipe, forma responsabilidade das pessoas. E, por fim, o conhecimento. E o bom, o ideal seria numa escola de tempo integral, isso é o ideal, né? Nem sempre dá certo, né? É ter professores de 40 horas. Quem dá português de manhã dá de tarde. Quem dá de tarde, que automaticamente ele sabe as dificuldades. Eu me lembro que É uma continuidade do que o aluno aprende. um ano nós fizemos uma experiência na escola Neuza Mari Pacheco, né? Foi fantástica. Porque os professores vieram e disseram assim: olha, agora no segundo mês, o senhor tem como ocupar alguns alunos da minha turma, eram várias turmas, não era só uma, né? Porque nós queremos recuperar alguns alunos que não estão acompanhando totalmente o conteúdo. É lógico que a gente ocupava para outra coisa e os professores ficavam só com aqueles alunos recuperando, então ficava uma turma homogênea. Então, isso vai dar possibilidade. Olha a revolução que a Escola Neuza Maria Pacheco fez. Ela foi considerada a melhor escola pública do país. E com todas as dificuldades, porque quando a escola é municipal é muito mais próximo, é muito mais fácil de você resolver os problemas. Quando é no Estado, o Estado normalmente não eleva quem está mal para quem está bem. Normalmente desce quem está Chata, né? bem, e isso não é bom. Mas há uma outra coisa da educação que eu vou trabalhar muito, porque é um escândalo, são os professores aposentados do Estado do Rio Grande do Sul. Menino, faz 12 anos que a grande maioria dos professores aposentados não recebe um centavo de reposição. Eu não estou falando de ganho real, estou falando de reposição. Olha bem, reposição. Então, daqui, logo ali adiante, o governo do Estado está criando um novo tipo de cliente para o CAD único do Bolsa Família do governo federal. É impressionante. Agora, esses professores que são aposentados hoje, meu amigo Chico, eles são do tempo que não tinha um terço de hora de atividade, que foi uma bela de uma conquista. Né? As escolas, numa infraestrutura horrível, não se tinha praticamente alimentação, material didático era um escândalo. Então, cadê o respeito para esses professores que, no entanto, o Estado do Rio Grande do Sul, nesse tempo, era referência no Brasil em educação pública? Olha, isso é muito sério. Um outro tema que eu vou trabalhar muito, que me deixa às vezes indignado, é a questão do IP. Vamos pegar primeiro o IP Previdência, né? Eu me recordo que há um tempo atrás a pessoa fazia concurso para o Estado, seja para o magistério, seja para a Brigada Militar ou algum outro cargo, porque um dos atrativos de ser funcionário público estadual era o plano de saúde do IP, que era considerado referência. Sim. O cara tinha IP. Ele era atendido nos melhores consultórios, nos melhores hospitais, porque ele tinha IP. Vamos pegar primeiro na. Você sabia que você se aposenta e o IP começa a te pagar a tua aposentadoria? Ele continua descontando 11% do teu salário. Tu te aposenta, ele Quer continua dizer, eu descontando. paguei toda uma vida para eu depois ter o meu bônus, né? E ele continua me descontando. Agora vamos para o IP Saúde. Primeiro, tem posto do IP em Canela, não sei se tem na região. Eu não vejo. Quando você precisa do médico. Faz muito tempo, né, que tivemos um posto de IP aqui. Mário, famoso Mário do IP, meu grande amigo, né? Agora eu te pergunto assim, tá, mas não tem posto. Agora eles criaram um novo tipo de funcionário público. Como é que é? Lá do servidor. O app do servidor, não sei o que lá, que você tem que entrar tudo. É uma confusão. Nós somos do tempo da enxada, nós não somos do tempo da tecnologia. Então a gente tem mais dificuldade. E eu não vejo qual é o problema de ter uma pessoa que recepcione aqueles que têm esse direito de ir lá no IP.
Mas vamos adiante. Médico é uma dificuldade para você achar. Quando você acha, não tem que pagar diferença. Se você vai fazer um exame, dependendo do exame, você tem que pagar a diferença. Se você vai fazer uma operação, anestesia, no mínimo você tem que pagar. E daí o IP reembolsa, e normalmente reembolsa só 30%. Agora, cadê aquele instituto que a gente tinha orgulho? E, no entanto, o IP desconta porque se você quiser ter um hospital, você paga. E paga bem. Se você tem dependente, você paga pelo dependente. É uma coisa surreal. Agora, não é justo que os dependentes do IP não tenham. Uma vez eu me lembro, o Hospital Ernesto Dornelles era o hospital do servidor público. Quer dizer, hoje em dia é uma dificuldade para você chegar até lá. Então, o IP vai ser outra luta muito grande, porque não é só o professor que depende do IP. Nós temos o pessoal da Brigada, da Polícia Civil, nós temos pessoas do setor administrativo do Estado, que é Bombeiros. funcionário do Estado e tem um IP, né? Então é uma pena que a gente esteja indo, né, para um lado assim muito ruim. É lógico que houve um certo esforçozinho, assim por diante, mas nós estamos longe de voltarmos a ser. E não é por falta de dinheiro. É que lá bastante o Estado, me disseram, criaram tal de caixa único, né? Então todo o dinheiro vai para lá. Então o Estado deve uma fortuna para o IP. São bilhões que o governo do Estado deve para o IP. Mas como o IP também é do Estado, então. Tu tá querendo dizer que o aposentado tá sendo mal atendido porque o dinheiro que ele paga pra aposentadoria ou pagou ao longo de uma Vai vida para o foi caixa colocado único. em outro lugar, é isso? Procura fazer uma pesquisa para saber quanto o governo do Estado deve para o Instituto de Previdência do Estado. É um absurdo. E daí o governo do estado vem dizer que o problema são os inativos. Mas os inativos pagaram. E, aliás, você continua pagando. Porque ele continua descontando. É uma coisa impressionante, é surreal. Mas onde é que foi esse dinheiro? Ah, bom, eu não sei. Mas por isso a minha luta, né? Como pré-candidato, já estou lançando essas lutas. Quer dizer, alguém tem que ser uma voz retumbante no sentido de mostrar que o servidor que fez toda a sua vida dentro de um governo, dentro de um Estado, ele tenha, no mínimo, respeito. Que ele tenha as mínimas condições por aquilo que ele contribuiu. Pergunta para qualquer professor, vou pegar minha área, quanto que ele paga do PAMIS, que é para você ter hospital? Pergunta para quanto que ele paga para um dependente. Quanto que ele paga, não sei para quê. Pergunte, não precisa ser para mim. Eu sei o que eu pago. Eu me desconta quase 37%. E nessa mesma batida do aposentado, né? Não é só o funcionário público estadual que sofre com saúde, né, Constantino? E o Estado tem uma bela fatia, né? Uma bela participação, ou deveria ter, então, uma bela participação na questão da saúde dos gaúchos, né? Outro tema que eu vou defender muito vai ser a questão da saúde, principalmente a média e alta complexidade. Meu amigo Chico, não se admite que o município de Canela mande um doente para Erechim. Ele leva 9 horas para chegar até Erechim dentro de uma ambulância. Quando o cara chega lá, tá semi-morto. Quer dizer, o Estado e o governo federal precisa ter mais, sabe, visão de que é preciso ter hospitais de referência mais próximos um do outro. Agora, Canela levar para Erechim, levar para Passo Fundo ainda, vamos dizer assim, teoricamente é bem mais próximo, mas ainda é longe. Não, é longe mesmo. Mesmo tudo sendo área 54, é muito longe. Não, mas olha, é uma coisa, então eu vou brigar muito por isso aí, sabe? Porque não se admite. Olha a dificuldade. Às vezes o contribuinte reclama que o hospital isso, hospital aquilo, que não consegue leito. Não. Quando o doente não é mais daqui do Hospital de Canela, no caso aqui nosso aqui de Canela, tem que ser encaminhado para Caxias, para Novo Hamburgo, para Porto Ele Alegre. entra na regulação, né? A dificuldade de arrumar um leito.
Tchê, mas se o cara tá ruim, tá mal, ele precisa para ontem. E hoje em dia não se obedece mais nem às determinações judiciais. Então isso é muito grave, porque normalmente quando você transfere um paciente de Canela para Caxias, é porque a situação dele é bem crítica e precisa de um avanço da tecnologia maior do que se tem em Canela. Porque a questão da saúde básica, os municípios dão conta. Que, por sinal, não existe município que gaste só 15%. O prefeito que vem aqui e diz que gasta só 15%, abre o olho, esse cara não está falando a verdade. Não está falando a verdade. Porque no mínimo, mas no mínimo, as prefeituras gastam 20% do seu orçamento com saúde. E não é um dinheiro jogado fora, é bem empregado. Mas então a parte da saúde básica, ela vai, no geral, em todos os municípios, ela vai bem. O problema é quando você chega na média e alta complexidade. Que é a responsabilidade do governo do estado. Principalmente alta complexidade. Meu Jesus Cristinho, é uma dificuldade que eu vou te contar. E você telefona e manda, é 0800 para cá, é 0800 para lá. Aí a gente atende, depois de horas que você está telefonando. Não, ainda não abriu a vaga, não sei o quê. Mas, tchê, mas para aí, mas cadê o planejamento, cadê o cuidado, o zelo com as pessoas doentes? Ninguém vai para um hospital porque gosta de ir para o hospital. Ele vai porque tem uma necessidade. E às vezes a necessidade dele pode ser atendida num hospital municipal e às vezes só num hospital referência. Agora a dificuldade vai ser essa. Então as grandes lutas vai ser turismo, educação, né? A questão do IP, dos professores aposentados e também a questão da saúde. E vou também brigar muito por uma questão que eu acho muito, E sabe, olha, nessa listinha que tu passaste aí já é bastante coisa, né? porque a questão da segurança, o Estado, que nem está fazendo com a educação, está querendo empurrar toda a educação no ensino fundamental para os municípios. Não, nós damos professores, só que os professores, a maioria vai se aposentar. Então, vai acontecer que nem aquela vez que empurraram a saúde, né? Os médicos que eram públicos, do Estado, etc., vieram para o município. Só que a maioria já estava próximo de se aposentar. Então, depois o custo ficou para o município. E estão querendo fazer com a segurança. Se é um grande município, é outra discussão. Mas município do nosso porte, aqui da nossa região, é inconcebível achar que a segurança é a responsabilidade do município. O município tem que propor outras condições que possam evitar a falta de segurança. Por exemplo, boa iluminação, praças, né, ocupação dessa comunidade no final de semana. Quantas escolas que nós temos aqui em Canela hoje que tem um ginásio, tem uma quadra de esporte, que o diretor permite que a comunidade entre, a comunidade cuida melhor do que a própria gente, né? Então, isso é o zelo do município. Agora, achar que o município tem que ter guarda armada, me desculpe, é você não saber em que campo que você está se metendo. Andar armado tem que ser para gente que saiba utilizar, no mínimo, a arma. E, ao mesmo tempo, que tem um equilíbrio emocional muito grande. Saber a hora que tem que reagir e a hora que não tem que reagir. Então, isso é muito sério. E estão querendo empurrar também a segurança agora para os municípios. Tchau, mas vai sobrar o quê então para o Estado? O que sobra? As estradas estão querendo municipalizar também. Sim, mas o DAER serve para quê? Só para empregar gente? A EGR serve para quê? Só para empregar gente? Então, são muitas discussões. É lógico que nós tivemos alguns avanços importantes nos últimos anos, mas nós estamos longe de alcançar. Longe de alcançar. É lógico que o Estado que nem o município de Canela passou por 2 anos de Covid, que foi uma desgraça aquilo, né? Aquilo foi uma destruição das pessoas, do bolso da gente, da cabeça da gente, esvaziou tudo, né? Depois daquela enchente, né? E é lógico que eu sou totalmente essa questão dos pedágios aqui, principalmente na região da Serra. Chico, nós saímos da Covid. A Covid foi a primeira. O turismo foi o primeiro a parar e o último a recomeçar.
Quando estava começando a andar de novo, Bem, veio gente. enchente. Primeiro a parar, o último a recomeçar. Pô, mas dá um tempinho pra gente respirar também. Pô, seja carinhoso com as pessoas que vêm para a serra, que nos ajudam tanto, que nos dão emprego, que nos dão renda, que nos ajudam a divulgar a nossa região, né? Mas o mais importante, Chico, é que a gente não deve desistir nunca das coisas que a gente acredita. Eu acredito ainda que eu tenho uma boa saúde, que tenho idade boa ainda para poder continuar contribuindo com a sociedade. Eu não tenho medo. Aí um dia um cara, um repórter, me disse assim: Mas o senhor não vai ganhar nunca. Eu disse: Eu não estou entrando para ganhar. Eu estou entrando para ganhar ou perder. Agora, não brinque comigo, eu disse assim, porque eu sou muito brigador, eu sou muito determinado. E eu vou para cima e diz, eu gostava de jogar futebol. E eu comigo não tinha, tá ganhando de 2-0, achar que tá bom. Tinha que fazer o terceiro gol, o quarto gol. Quer dizer, então eu sou muito assim, sabe? Muito determinado, sou um cara muito realizado, muito feliz. E agora estou revendo meus amigos, né? Que fazia tempo que não ia mais, né? E agradeço A essa parte boa da oportunidade, né? campanha é tá passando de casa em casa. Não, mas eu já tinha começado antes de pensar, né? Porque eu tenho a minha família de sangue que é pequena aqui. A minha família de sangue é toda ela é de fora. Mas eu tenho uma outra família muito fundamental, que é meus amigos. Chico, um dia o Edson Dutra, fazendo um show aqui na frente da igreja, no aniversário da cidade, ele disse uma frase de uma profundidade, diz assim: Olha, meus amigos, eu andei para lá e para cá, para cima e para baixo, e me dei conta de uma coisa. O que vale na vida é os amigos que a gente faz. Diz, porque quando a gente se vai, a gente só leva os amigos. E é verdade. Não tem a coisa mais linda do que a relação de amizade das pessoas. Porque te cria um respeito, sabe, uma aproximação, e aí vai. Mas a vida é boa mesmo. Muito bem. Então, boa sorte. Como é que vai funcionar a questão da Bom, agora convenção? em julho deverá acontecer a convenção, evidentemente. Hoje eu sou pré-candidato e ainda não tenho a chancela do partido. Pode ser que chegue lá no dia e tenha mais candidato e eu fique fora, né? Também não vou ficar triste por isso, né? Quer dizer, eu, eu sempre digo, quando se perde, a gente não tem que ficar tão triste como a gente normalmente fica. Lógico, a gente fica sentido, mas a gente tem que saber por que a gente perde. Até para você aprender que para a próxima vez você não perder. Então, é essa lição que a vida te dá. Porque se você vai para um jogo, um ganha, outro perde, ou dá empate. Agora, a vida é assim. Se vai 100 pré-candidatos, vamos supor, do partido, e for 56, não vai se eleger os 56. Agora, uns não vão porque não passaram na convenção, outros não vão porque não alcançaram os votos necessários. Cada um joga com Com as as armas armas que que tem. tem. Muito obrigado, então, Constantino Orsolim, Eu que pré-candidato agradeço. a deputado estadual pelo MDB. E vamos aí aguardando, então, a convenção que acontece em junho, né? Para definir. Julho deve Julho ser. deste ano, para definir os candidatos que devem concorrer nessa eleição. A gente fica por aqui. Até a próxima.